Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar sobre filosofia, mas aquela filosofia importante para a nossa vida. Você já deve ter escutado falar do argumento ad hominem. Nesse vídeo eu vou propor uma distinção que o Schopenhauer fez no seu livro sobre a patifaria intelectual, né? Um manual de patifaria intelectual, na verdade um manual para evitar a patifaria intelectual, que é o livro Estratégias para Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, em que ele mostra para nós como é que um adversário mal intencionado pode vencer o debate sem ter nenhuma razão a respeito do assunto. Eu vou falar da distinção que ele faz entre a argumentação ad hominem e a argumentação ad persona. Bom, pessoal, a argumentação mais importante é sempre a argumentação ad rem, que é quando você se mantém atento ao fato em si, né? E todas as argumentações que vocês levantam, você e seu interlocutor, são argumentações para esclarecer o objetivo. Eu vou usar como exemplo a CPI da Covid para mostrar os três modelos. No caso específico da argumentação ad rem, foi muito raro na CPI, porque como é um palco político, as pessoas estão usando o manual de patifaria do Schopenhauer, né? Abundantemente, inclusive. No caso específico do uso ou não de tratamentos, né? Não vamos falar nada específico para não ser cancelado, está todo mundo sendo cancelado por conta dessas questões. O que seria uma argumentação ad rem? Uma argumentação ad rem seria você pegar, sei lá, 20, 30, 40, 50 evidências científicas favoráveis ou contrárias e você debater, sopesar ali e trazer, de repente, uma pessoa, um burocrata de uma agência de vigilância, por exemplo, para o cara te explicar por que diante dessas X evidências e diante daquelas Y evidências você não tomou uma decisão ou você decidiu não recomendar, etc. Porque precisaria de mais discussão sobre o assunto, precisaria de estudos maiores. Isso seria uma argumentação de fato ad rem, e a gente poderia, do lado de fora, como a gente receberia só informações honestas, né? De pessoas que não têm viés político, não está tentando derrubar ninguém, a gente poderia tomar uma decisão. Olha, diante de tudo que foi falado, os médicos que estão fazendo isso estão errados, ou os médicos que estão fazendo isso estão certos, ou ainda é controverso e a gente deveria deixar que essa decisão ficasse num ambiente médico-paciente, ou não, etc. Mas se tudo estivesse sendo levado para a única coisa que realmente existe, que é o debate, nesse caso específico, né, que é o debate científico. O argumento ad hominem que eu vou falar agora não é um argumento equivocado, não é um argumento que você não pode usar. Você pode usar, mas ele não ataca o fato em si. Eu não estou trazendo novas evidências científicas, eu não estou trazendo novas opiniões de especialistas, eu não estou trazendo modelos de meta-análise, olha, para detectar que essa meta-análise é melhor do que aquela e tal. Eu estou trazendo informações que refutam a posição do homem, né? A posição do cara que está falando comigo. Então eu verifico que ele cometeu uma gafe, que ele cometeu um erro, que ele cometeu um desvio, que ele utilizou uma falácia e eu alerto a ele. Assim, infelizmente a CPI ela não foi muito pródiga de bons momentos, né? Mas teve um momento que eu lembro que não teve uma argumentação ad hominem, mas poderia ter. Teve um senador que falou para uma senhorinha que estava depondo que o estudo que ela trouxe para provar o ponto dela era um estudo que tinha sido arquivado. Eu vi isso nas redes sociais e falei, como é que assim, não existe arquivar estudo? Se o estudo foi publicado, revisado pelos pares, etc., ele fica lá como algo que você vai investigar, até para saber se o estudo cometeu algum erro ou se não cometeu erro de novo. Essa é a história da ciência, né? E aí eu falei, que coisa esquisita. Aí eu fui ver a participação desse senador com a senhorinha, e aí ele começou a falar de um estudo do Henry Ford Health System lá nos Estados Unidos, que foi publicado. Eu conheço o estudo, eu li na época que ele foi lançado, foi um burburinho, inclusive, a CNN americana não entendeu nada e tal. Não vamos falar especificamente de nada para não ser cancelado, mas só desse fato em si. E esse estudo foi publicado, se não me engano, em 1º de julho de 2020. E assim, continua publicado. Eu entrei lá na revista, não tem nenhum retracted, né? Não saiu, não tirou. Eu falei, o que esse cara está falando? Aí ele pegou uma reportagem de 21 de dezembro, dizendo que esse mesmo instituto ia fazer um estudo gigantesco, um RCT com 3.000 pessoas e tal, e estava com dificuldade, dezembro já, 21 de dezembro. Então assim,
a vacinação já estava rolando, né? Então os caras decidiram encerrar esse estudo que eles iam fazer, porque eles não conseguiram, criar 3 mil pessoas, tinham conseguido recrutar 600 e pouca, e para eles pareceu sem sentido, uma vez que estava entrando firmemente a vacinação nos Estados Unidos, e eles resolveram que eles não iriam mais fazer o estudo, né? Aí quando o cara perguntava para a senhorinha assim: a senhora sabe que o seu estudo que a senhora trouxe é um estudo que foi retirado? No caso ele falou arquivado, ou não vale mais, etc. Ela falou assim: eu desconheço, senador, eu desconheço, senador, eu desconheço. Nesse caso específico, eu não tenho certeza se o senador realmente não sabia do que estava falando, talvez ele não seja do ramo, ou talvez soubesse e quisesse meio que encurralá-la, né? Isso é uma estratégia ruim, né, que o Schopenhauer coloca ali. Mas o que ela deveria ter feito numa situação como essa, ela deveria ter dito a ele o seguinte: olha, você está usando outro estudo. O estudo que eu fiz foi publicado em 1º de julho, continua publicado, e esse estudo que você está falando, ele nem poderia ter sido retirado ou retratado, porque esse estudo não chegou a ser feito. Então a gente está falando de coisas diferentes. Essa argumentação dela, você deve estar pensando comigo: pô, é uma argumentação válida. Sim, ela não fez essa argumentação, tá? Mas se ela tivesse feito essa argumentação, seria uma argumentação válida. E não é uma argumentação ad rem, é uma argumentação ad hominem, porque você está corrigindo o homem. Então, a argumentação ad hominem ela não é ao fato, tá? Mas ela não necessariamente é um jogar fora da bola. No futebol, né? O jogo do ad rem seria quando você nunca toca no adversário, nunca, é sempre só na bola. Nunca toca, nunca dá esbarrão, nunca tem jogo de corpo, não tem nada. Entendeu? Esse seria a argumentação ad rem. A argumentação ad hominem é quando o cara vem te dar um tranco, você segura e dá um tranco nele, tudo no jogo, sem falta, sem nada. Na visão do Schopenhauer, tá? Tem gente que acha que a argumentação ad hominem e ad persona é a mesma coisa. Você não está errado disso. Estou falando da visão do Schopenhauer, que eu acho importante, até para a gente analisar o que o Brasil está vivendo hoje. E a argumentação ad persona é aquela que você vai com o pé na cara. Na realidade, esse próprio senador, ele aproveitou essa falha da argumentação dele, que a senhorinha não percebeu, para humilhá-la, chamá-la de aleatória, coisas graves, né? Mas teve um outro senador, um senhor velhinho, que fez uma coisa muito engraçada. Ele perguntou para ela se ela sabia qual era o exame para tal coisa, né? Aí ela falou: esse. A senhora não sabe qual é o exame para tal coisa? Ela falou: esse. Aí o cara falou: eu vou lhe dizer, a senhora não estudou. Assim, aí começou um monte de impropérios contra a pessoa, não é? E aí não tá jogando mais na bola, tá dizendo que ela é uma incompetente, que não sei o que, não sei o que. E quando ele falou tal, exatamente o mesmo que ela tinha dito. Aí a gente fica em dúvida se o senador não ouviu e tal. A gente sempre tem que levar as coisas dentro, né, da boa fé, achar que o interlocutor está de boa fé conosco e tal. Ele pode não ter escutado, mas a atitude dele de tratá-la chamando ela de burra, né, de iletrada, de que não estuda, que a senhora não devia estar fazendo isso e tal. Quando você vai para esse nível, aí você está no nível ad persona. No atual momento brasileiro, a gente está em julho de 2021, a política inteira brasileira está no nível ad persona, inclusive com imagens escatológicas, né? A gente está num bate-boca entre instituições que, assim, virou briga de rua, né? E a gente está... O momento brasileiro não é nem um momento ad rem, infelizmente, na verdade, a gente não tem nenhum debate público relevante. Talvez a gente tenha debates públicos relevantes, sim, dentro do Congresso, tal, das propostas que estão sendo feitas. Eu não sei, porque realmente não dá para acompanhar tudo isso de perto. A argumentação ad hominem, infelizmente, a elegância do cara corrigir a outra pessoa, tá? Acabou. Hoje é tudo meme, é tudo linguagem escatológica, etc, né? Então, fica essa distinção para quando a gente for apresentar uma argumentação, saber que nem sempre a argumentação ad hominem, que é aquela argumentação que ataca a ideia do homem, não necessariamente a pessoa. Você não está xingando ninguém, xingando. Para o Schopenhauer é ad persona, para algumas pessoas é a mesma coisa, mas a argumentação ad hominem, na visão do Schopenhauer, é uma argumentação justa, é como se fosse um jogo de corpo no futebol.